Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 1, está escrito assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, e que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dado boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Santos é a igreja, somos nós. E deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, aliás, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja saga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebeu a ferida a espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Quem é essa besta que se manifesta no cenário mundial, que surge, a Bíblia dizendo que ela tem 7 cabeças e 10 chifres, e ela aparenta ter um poder extraordinário, porque toda a terra se maravilha seguindo ela. Inclusive o texto é muito claro, diz que ela vai blasfemar contra Deus, e tudo que ela fizer. Daniel 7 disse, Daniel capítulo 7 versos 20 e 25 disse que o que ele fizesse, ele ia prosperar, e foi dado a ele poder para matar os santos, ou seja, a igreja, para matar, para executar os cristãos, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que são chamados de santos. Então, quem é essa besta? E precisamos entender também quem é esse dragão que deu à besta o poder. Precisamos entender também quem são esses 10 chifres, quem são essas 7 cabeças e essa besta com 2 chifres. E você vai ver, irmão, quando nós mostrarmos aqui, como é simples, como não é algo assim impossível de se compreender. Claro que nós, a princípio, não vamos dar nomes. Talvez no domingo que vem nós vamos falar mais sobre algumas coisas relacionadas a esse assunto, e aí sim, aí nós poderemos dar alguns nomes, mas por enquanto não. Primeiro,
Quem é a besta? Essa besta que surge no cenário. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que ela é um rei e que ela terá o poder de 10 reinos, que ela é o anticristo e é uma potência política. Vamos conferir isso em Apocalipse 17, por favor. Apocalipse 17, para que você possa entender quem é essa besta, quem é ela. Apocalipse 17, verso 9 ao 11. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, aqui em Apocalipse 17 ele fala do mesmo monstro, da mesma besta. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Isso aqui é outro assunto, quando a gente for pregar sobre a grande Babilônia, e você vai saber quem é a grande Babilônia, mas no outro tema, outro assunto. E são também 7 reis. Preste atenção. As 7 cabeças são o quê? 7 reis. Então pronto, o mistério aqui já está sendo desvendado. 7 cabeças são 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela é também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Para bem aí, irmão. Então preste bem atenção. A besta, meu irmão, aliás, essas cabeças, né, elas são reis. Mas eu quero falar agora primeiro da besta. Quem é a besta? Ela é um rei. Ele diz no verso 11: a besta que era e já não é, ela é também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. O monstro aparece com 7 cabeças e 10 chifres. Isso é uma linguagem simbólica, isso é uma linguagem figurativa. Não é que de repente nós vamos sair no meio da rua e vamos nos deparar com um monstro enorme, gigante, com 7 cabeças e 10 chifres, e essa aparência aterrorizante. Não é isso. É uma linguagem figurativa, uma linguagem simbólica. O texto está dizendo que a besta é um desses reis. Ela é um dos 7 e será o 8º. Por que um dos 7? Porque ela já reinou. Ela já reinou, por isso ela era um dos 7. E quando o reino dos 7 se passarem, vai se levantar um 8º rei. E esse 8º rei vai ser a besta que fazia parte dos 7. Você está entendendo? O texto diz: a besta que era e já não é, ela é também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Então a besta é um rei. No verso 16 também diz assim, o verso 16: e os 10 chifres que viste na besta são os que aborreceram a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Preste atenção. Os 10 chifres, que são 10 reis também, que a gente vai já ver, eles vão dar à besta o seu poder. Então essa besta, irmão, esse rei, essa besta, esse rei, ele terá poder sobre 10 nações. Ele terá 10 nações entregarão a ele, a esse rei, o seu poder, para que ele possa exercer uma potência maior. Então que isso fique bem entendido. E quem é o dragão que deu o poder à besta? Olha em Apocalipse 13. Apocalipse 13 diz assim, verso 2: e a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e dragão deu a ela o seu poder, o seu trono e grande poderio. Preste bem atenção num detalhe. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande poderio. Irmão, a besta já recebeu o poder de 10 reinos. 10 reis já entregaram o poder à besta. E agora o dragão também entrega o poder, entrega também o trono e grande poderio. Então, além de 10 nações entregar a esse rei o poder delas, também o dragão entregará o poder também a esse rei. E quem é o dragão? Quem é o dragão que está entregando o poder à besta, a esse rei?
Vamos ver em Apocalipse 20, verso 1 e 2. Apocalipse 20, verso 1 e 2 diz assim: eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é, quem, igreja? O diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Amém. Mais um mistério desvendado. Quem é o dragão? O diabo, Satanás. Então preste bem atenção. A besta, essa besta é a maior potência política que vai se levantar na terra. É um homem, é um rei. Só que ele vai ter ao lado dele 10 nações reinando com ele, que darão a ele o seu poder. A força dessas nações estarão na mão desse homem, do anticristo, que é a besta. O diabo, o dragão, vai entregar a ele também o seu poder. E aí imagina, irmão, o poder que esse rei terá sobre a terra. Por isso o texto diz que foi dado a ele poder sobre toda tribo, nação e língua. Ele vai exercer poder, irmão, sobre todos os territórios do mundo. E vai também ter o poder para matar os santos, infelizmente. Então, o dragão que deu poder à besta, que é o anticristo, que é um rei, o dragão é o diabo, é Satanás. E esses 10 chifres, pastor, que estão nele, esses 10 chifres e essas 7 cabeças, vamos ver quem são os 10 chifres e as 7 cabeças. Também são reis e políticos. Abra lá em Apocalipse 17, do verso 9 ao verso 12. Então quem são esses 10 chifres e essas 7 cabeças? Em Apocalipse 17, verso 9 ao 12 diz: aqui há sentido que tem sabedoria. Nós já lemos esse texto para explicar quem era a besta, mas agora vamos ler de novo para explicar quem são as 7 cabeças e os 10 chifres. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. A besta que era e já não é, ela também o 8º, e a dos 7 vai à perdição. Verso 12: os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam rei, mas que receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Amém. Presta atenção. As 7 cabeças são o que, igreja? 7 reis. Os 10 chifres são o que, igreja? 10 reis. Nós acabamos de ler. Vocês não leram? Não está escrito? No verso 12: os 10 chifres que vistes são também 10 reis, que surgirão no cenário mundial e que por 1 hora reinarão juntamente com a besta. Então, mais uma vez, entenda o seguinte, irmão. O texto de Apocalipse 13, a besta que emerge com 7 cabeças e 10 chifres, não é um monstro literalmente que vai surgir. Nós estamos vendo aqui, irmãos, que Jesus revelou numa linguagem figurativa, numa linguagem simbólica, mostrando que uma grande potência política, por enquanto política, não é isso? Um rei chamado a besta, que é o anticristo, 10 reis que vão dar a ela o seu poder, e mais 7 reis também que vão estar juntos com ele, exercendo o poder também com ele, e exercendo também o poder, o próprio diabo. Ou seja, o que é que diz? Quando diz que o dragão, o diabo, deu a eles o poder, deu à besta esse poder, essa autoridade, o trono e o poderio, significa o quê? Que esse sistema político poderosíssimo, como nós estamos vendo aqui, esse sistema político que vai dominar as nações, que vai dominar o mundo, esse sistema político, Satanás, o diabo, está por trás dele. É a execução dos propósitos de Satanás na terra. Esse sistema, irmão, é o sistema que vai emergir
pelo propósito do próprio diabo, de Satanás, para executar os propósitos que ele tem na terra. Então entenda isso. Os 10 chifres, 10 reis, 7 chifres, 7 cabeças, 7 reis. A besta, um rei, o chefão de todos, o comandante, o general, aquele para quem os 10 reis e os 7 reis vão se dobrar diante dele. E o poder dessa potência, irmão, é tão extraordinária, que diz assim, no verso 4 de Apocalipse 13: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode batalhar contra ela? Olha o poder dessa potência política, olha o poder que ele vai ter. Ninguém pode batalhar contra ela. O verso 5 diz: foi dado a ele uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então, e deu-lhe poder para continuar por 3 anos e 6 meses, 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam na terra. Daniel 7, 20 e 25 diz que esse político aqui, esse anticristo, tudo que ele vai blasfemar contra Deus, vai profanar as coisas sagradas, e tudo que ele fizer, ele vai prosperar, porque o tempo vai ser o tempo que Deus vai permitir para ele. Deus está permitindo esse tempo para ele. E no verso 7, que isso é uma notícia, irmão, eu lhe digo, ruim para a igreja, porque diz que foi permitido que ele faça guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre cada tribo, nação e língua. E eu quero dizer para você uma coisa: nós sabemos muito bem que o arrebatamento da igreja será na 7ª trombeta. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15. A igreja só vai ser tirada na 7ª trombeta. E a 7ª trombeta, ela acontece aqui, em Apocalipse 11, no verso 15. A 7ª trombeta, não precisa abrir, estou só falando, você só... Acontece a 7ª trombeta aí, em Apocalipse 11, versículo 15. E quando a 7ª trombeta for tocada, que vai surgir esse sistema político no mundo, e que vai vir, meu irmão, para querendo devastar a igreja de Cristo. E nesse tempo, alguns de nós vamos ter que morrer, para se cumprir o que está em Apocalipse, capítulo de número 6, no versículo 9, vai ter que se cumprir. Ele diz: as almas dos que foram mortos. E no versículo 11, na última parte do versículo 11, diz que tem que se completar o número dos seus conservos, irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então muitos vão ter que morrer nessa época, e será um tempo difícil para a igreja. Nós estamos achando, irmão, que a igreja vai ser arrebatada dentro de um show gospel. Tem gente achando que a igreja vai ser arrebatada dentro de uma gincana. Tem gente achando que a igreja vai ser arrebatada dentro de um pagode gospel, uma feijoada com pagode gospel. Tem gente achando isso, meu irmão. Mas a situação vai estreitar. Deus vai peneirar o seu povo e vai provar a nossa fé, como Ele provou a fé dos cristãos da igreja primitiva. Assim Deus vai provar também a igreja do arrebatamento. E esse tempo está chegando para nós, irmão, e nós temos que nos preparar para isso. Então, meu irmão, nós estamos vendo aqui uma potência política surgindo no cenário mundial. Políticos, uma potência política. E agora vamos ver quem é essa besta de dois chifres que fala como o dragão. Olha em Apocalipse 13, do verso 11 ao 14, para a gente poder ver. E vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder na presença da primeira besta. Preste atenção. Surge aqui no cenário agora um ser, uma besta que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. E ela aparenta um cordeiro, os 2 chifres dão ela a aparência do cordeiro, porém ele falava como o dragão. Não é assim que está aí? Como o dragão. E quem é o dragão? É o diabo. Então por que ele parece o cordeiro? O cordeiro é Jesus. E por que ele falava como o dragão? Por quê? Porque apesar dele aparentar, parecer com o cordeiro, a sua doutrina, a sua palavra, os seus ensinos é
do dragão, do diabo. Por isso ele fala como o dragão. Parece o cordeiro, mas fala como o dragão. Lembra o que Jesus falou em Mateus 7, a partir do verso 15, se eu não me engano, quando ele fala que surgirão muitos falsos profetas e virão entre nós vestido de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que ele fala do falso profeta? Que ele aparenta ser uma ovelha. Quem é ovelha? Somos nós. Ovelha é a igreja, é o povo de Deus, é aquele que segue o evangelho, aquele que anda com a Bíblia, aquele que dá glória a Deus, aleluia, aquele que ora, aquele que se santifica, aquele que se purifica, aquele que tem luz, aquele que para a sociedade olha para ele e já identifica pela palavra, pela forma de agir, pela forma de ser, identifica. Então o falso profeta, irmão, ele parece com um cordeiro, ele parece com a igreja, ele parece conosco, mas interiormente ele é lobo devorador, porque ele fala como o dragão, como o diabo. É o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, irmão, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Doutrina, irmão, é ensino de demônios. E como é que esses ensinos de demônios iam poder entrar dentro da igreja, subir em cima do altar da igreja e ser passado pelo povo, se não fosse por alguém aparentemente do nosso meio, se não fosse por alguém com a aparência de um de nós? Sim. Por isso nós temos que ficar atentos, não podemos, irmãos, olhar para aparências. Nós temos que olhar para o que se fala, para o que se prega, para o que se diz, para o que está sendo ensinado. Nós temos batido nessa tecla, irmão, que a igreja tem que acordar para isso. Nós temos que parar de seguir esse movimento sensacionalista e cheio de emoções, cheio de carnalidade. Nós temos que dar ouvidos à voz do que Deus tem falado nessa última hora, meu irmão. A igreja está inerte, a igreja está dormindo, a igreja precisa se acordar, a igreja precisa despertar, meu irmão. Pessoas estão presas. Eu dizia para os irmãos outro dia, irmão, tem muita gente ouvindo essa palavra genuína, verdadeira, mas não está conseguindo seguir ela, porque está preso a uma liturgia de culto. Por exemplo, se ele for numa igreja que prega a verdade, pastor, olha, não encontrei uma palavra verdadeira igual prega nessa igreja, mas não vou ficar porque não tem conjunto de mulher, eu não vou ficar porque não tem conjunto de jovens, eu não vou ficar porque não tem o reteté, o roda-roda, o pula-pula. Eu não vou ficar por isso, pastor. Então, meu irmão, vá para a igreja do pula-pula, do roda-roda, do reteté, do conjunto senhora de mulheres, e olhe se lá está sendo de fato pregado a sã doutrina do evangelho. Eu não me refiro a um culto apenas, irmão, eu me refiro aos cultos todos, porque por uma única pregação eu voltaria para a igreja católica de novo. Deus me livre na hora dessa, eu voltaria para lá. Outro dia eu cheguei na casa, já falei isso para a igreja, cheguei na casa da minha irmã, liguei, eu fui tomar café com ela, bota aí, estava passando uma missa, meu irmão, o padre estava pregando uma palavra, meu filho, Bíblia pura. Eu podia copiar aquela mensagem e ler para vocês, você ia ver, Bíblia pura, mas vai ver a outra depois, e a outra depois, e a outra depois, e vai ver a idolatria, a prática deles. O que adianta pregar uma mensagem direitinha hoje, amanhã pregar a heresia? Ou mesmo no final da mensagem começar a colocar fermento. Por exemplo, ainda hoje eu vi um falso profeta, e eu fico revoltado com isso. Eu vi um cara dizendo, um camarada aqui de Fortaleza, chegou para os irmãos na hora da oferta: ó irmão, vou dizer algo para você, você não está dando dízimo não? Leva a mal não, viu, você é ladrão, viu, você é ladrão. Eu digo, oh meu Deus, eu digo, faz isso, o Delzinho estava comigo, eu disse, isso, falso profeta, come a carne, come a gordura e lambe os ossos, faz isso, faz. Eu fiquei falando isso lá em casa, chamar o povo, você não está dando disso, é um ladrão. Onde é que está essa doutrina? Onde é que está esse ensinamento? Me diga, para a igreja. Nós não somos judeus, nós não vivemos o judaísmo, nós somos cristãos para viver o cristianismo. E cristianismo tem doutrina de dízimo obrigatório? Não, meu irmão. Mas vai pregar isso, tu pastor que arrancar tua cabeça fora, vai pregar isso, um monte de crentes orientados, vai dizer, você não conhece nada de Bíblia. É isso que vão dizer. Teólogos sabem disso. Eu desafiei os teólogos na rádio agora esse dia. Eu digo, teólogos, eu desafio você, sabe, meu irmão, pregue para o povo que o dízimo não é obrigatório. Tire esse fardo em cima dos irmãos. Que tem de gente, não vou dar o dízimo, não, o devorador vai me devorar. E o que é o devorador? Eu ouvi um pastor dizendo que era um demônio. Eu ri nessa hora, meu. Eu disse, que piada boa.
Vamos fazer uma cômica disso aí, dizer que o devorador é um demônio. O devorador é gafanhoto que comia a lavoura dos israelitas porque não dava o dízimo. Você está entendendo, irmão? Então tem muita heresia no nosso meio. Isso aí é só uma, e é das mais violentas. Das mais violentas, certo? E essa crise que o Brasil está passando aí vai afundar cada vez mais, né? Infelizmente, ao mesmo tempo, graças a Deus, isso aí só vai quebrar um monte dessas igrejas aí que o povo não vai poder dar o dízimo, né? Vai fechar um bocado dessas igrejas, desses mercenários. Aí isso tem um lado bom nisso aí, em nome de Jesus, né? Essa besta surge no cenário. Ela parece o cordeiro, fala como o dragão. No verso 2 diz que ela exerce todo o poder da primeira besta na presença dela. Quer dizer que elas vão estar juntas, na presença uma da outra. E faz essa besta de 2 chifres, parece o cordeiro, mas fala como o dragão. Verso 12, a parte B. Ela faz com que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, que é o anticristo, cuja chaga mortal foi curada. 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse a imagem à besta, que recebeu a ferida de espada e vivia. Para bem aí, por favor. Quem é este animal? Quem é essa besta, meu irmão? Preste bem atenção. Parece conosco, com o cordeiro, com Jesus. A noiva parece com Cristo, parece com a gente. Fala, mas fala como o dragão. O que é que diz aqui? Está na presença da outra besta. Faz milagres tão extraordinários, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra. E no verso 14 diz que com esses milagres ela engana, essa besta engana os que habitam na terra para adorar a outra besta, com os sinais, com os milagres. Quem seria isso? Quem seria? Eu falei no princípio, as respostas de tudo estão no próprio livro do Apocalipse. Abra lá em Apocalipse 19, verso 20. Preste bem atenção. Bem atenção. Apocalipse 19, versículo 20. E a besta nós já sabemos quem é. O anticristo, aquele político poderoso. E a besta foi presa, e com ela quem? O falso profeta. Você ouviu falar em falso profeta alguma vez na Bíblia? No Apocalipse? Não, é a primeira vez. Se você for ler do primeiro capítulo ao último, você vai ver uma única vez falando do falso profeta. Então ele diz aqui: a besta e o falso profeta foi presa, e com ela o falso profeta. E o que é que o falso profeta faz? Olha aí, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Para bem aí, preste atenção. A besta foi presa, e com ela o falso profeta. E o que é que o falso profeta faz? Enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram. Aliás, que diante da besta fez os sinais com os quais enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Lá em Apocalipse 13, nós lemos agora. Quem foi que fez os sinais lá para enganar o povo? A besta de 2 chifres, parece o cordeiro, fala como dragão. Está lembrado? Concentra aí agora, por favor. Preste atenção só um instante. Olhe para cá, por favor, para você entender. Vamos ler aqui o verso 20 e vamos correndo lá para Apocalipse 13 de novo, do 11 ao 14. E se liga para você entender. Verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. E o que é que o falso profeta faz? Que diante dela fez os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Volta para Apocalipse 13, bem rapidinho. Ali está dizendo que o falso profeta fez sinais e enganou o povo para receber o sinal da besta. Apocalipse 13, verso 11. Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. E ela exerce todo o poder na sua presença, e faz com que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E fez grandes sinais. Está associando? Está conseguindo associar? O versículo aqui
essa besta de dois chifres com o falso profeta de Apocalipse 19, verso 20? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 19, verso 20, que o falso profeta fez os sinais com os quais enganou as pessoas. Preste atenção agora, quem é a besta de dois chifres e quem é aquele falso profeta? É a mesma pessoa. Verso 13: e fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Então preste atenção, irmão. Essa besta de dois chifres, que parece um cordeiro e fala como um dragão, já deu para entender quem é ela? É o falso profeta de Apocalipse 19, verso 20. Você viu que o falso profeta de Apocalipse 19, verso 20, foi quem fez os sinais na presença do anticristo, para enganar o povo, para receber o sinal. E está aqui ele sendo chamado de besta. Aqui ele surge como uma besta, ele vem como se fosse uma besta, dois chifres, mas fala como um dragão. E lá ele faz milagre, engana o povo, faz o povo adorar a besta, receber o sinal da besta. E lá em Apocalipse 19, verso 20, diz que esse ser é o falso profeta. A besta com dois chifres, que faz tantos milagres, que engana as pessoas, é o falso profeta. E olha, meu irmão, é obviamente que nós cremos em milagre, e é maravilhoso os milagres, é bom, é tremendo, é extraordinário, mas não é o critério principal para se escolher um ministério para se seguir. Não é o milagre, porque a principal característica do falso profeta são os milagres. E o texto chega a dizer que são milagres extraordinários, e Jesus fala sobre isso em Mateus 24. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E depois no verso 24, Mateus 24, Jesus diz: surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais, que se possível enganaria até os escolhidos. Então vamos parar aqui para a gente recapitular aqui um pouco. A pregação de hoje está diferente, né? Está em clima de aula, né? Mas deixa assim como está. Tudo bem, não tem problema, né? Quarta-feira a gente dá mais glória a Deus e aleluia, né? Ouvindo mais uma doutrina em nome de Jesus. Mas vamos do jeito que Deus está conduzindo. Quem é a besta? O anticristo, um rei. Quem são os 10 chifres? 10 reis, que vão dar seu poder à besta, o anticristo, a um rei. Quem são as 7 cabeças? 7 reis, que também estarão juntos com esses 10 reis, e juntos com o anticristo, com esse rei que é a besta. E quem é o dragão que deu também o poder à besta, para que ela se torne uma potência mundial e que ninguém possa vencer ela, segundo Apocalipse 13? É o diabo. Então o próprio poder de Satanás vai agir por intermédio desse rei, que é o anticristo. E agora surgiu o falso profeta, a besta de 2 chifres, e fala como o dragão. O falso profeta que faz milagres. E o que é que acontece aqui que nós vimos? Que ele faz esses milagres na presença da outra besta, e leva as pessoas a adorar a primeira besta, que é o anticristo, a política, a potência política. Leva eles a adorar por conta dos sinais que ele fez, e enganou as pessoas. E quando ele fez os milagres, enganou as pessoas, ele levou as pessoas a adorar a primeira besta, se prostrar diante do sistema, se curvar diante da autoridade do anticristo. Isso quem fez? O falso profeta. Então o que é que nós estamos vendo aqui agora, irmão? Primeiro, surge uma potência política, uma potência, irmão, de força inimaginável, que ela vai exercer aqui na terra, permitido por Deus. Depois surge um homem, o falso profeta, que representa a religião. Profeta está ligado à religião, não é à política. Amém? Obviamente, profeta na política, na religião. Então surge o falso profeta e se une a esse sistema político. E agora nós temos o que no mundo? Uma potência diabólica espiritual, juntando religião e a política. É isso que nós temos agora. Quais são
as duas maiores potências do mundo que nós podemos observar. Primeira potência do mundo, política. Os políticos, irmãos, o G10, o G20, as nações que se reúnem em reuniões, em congressos, elas são as maiores potências do mundo, que comandam grandes massas no mundo, milhões de pessoas no mundo, ou melhor, bilhões de pessoas no mundo. E a outra potência, a grande e extraordinária potência do mundo, o que é? Religião. A religião, irmão, é uma das potências maiores. Ela chega a ser mais poderosa do que a política, porque a religião, ela trabalha, irmão, com o interior do homem. A religião trabalha, irmão, com a alma do ser humano. Então a religião é uma potência ainda maior. E eu lhe diria, meu irmão, que a religião é a potência a maior potência que existe na face da terra, se chama religião. Você vê aí e o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui a religião e a política junto. Quem ouviu falar naquele Sam Yong-moon, o reverendo Moon? A igreja da unificação. Qual é o propósito daquele homem? E qual é o propósito da religião dele? É unificar todas as religiões e políticas do mundo. É tornar o mundo uma única religião. E uma única religião que eu digo, irmão, é ecumenismo. Você pode ser católico, outro pode ser espírita, outro pode ser do islamismo, outro pode ser cristão, mas tem que todo mundo comer no mesmo prato e ninguém pode dizer nada com ninguém. Nós temos que aceitar, tolerar e fazer vista grossa. Não, deixa todo mundo estar certo, cada qual segue o seu caminho. Então essa é a potência, é o interesse do diabo, está por trás disso, tentando unificar, tentando unir as nações, as religiões. É com esse propósito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: Jesus veio com o propósito de unir o mundo? Não. Em Mateus capítulo 10, Jesus disse: eu não vim trazer paz para a terra. O único que virá trazer paz para a terra, meu irmão, uma falsa paz, é Ele, é o anticristo, com falso profeta, essa potência diabólica, religião e política junto. Jesus disse: eu não vim trazer paz para a terra, eu vim trazer espada. Espada é símbolo de guerra, de briga, de discórdia, de contenda, de confusão, de dissensão. Foi isso que Jesus veio trazer: divisão, guerra, intrigas, discórdias. É isso. Por isso, irmão, quando você estuda um pouco a respeito da história da igreja, você vai ver homens como William Tyndale em 1535, lá na Inglaterra. Dentro da igreja católica, o sacerdote católico se levanta lá pregando contra Maria, se levanta lá pregando contra as imagens de escultura, contra a indulgência, contra a Bíblia não pode ser uma criança. Nessa época de William Tyndale, queimaram muitas pessoas. Uma criança, se fosse pego orando o Pai Nosso na língua inglesa normal, o pai dele ia para a fogueira, porque ninguém podia saber nada da Bíblia, tinha que ler ela de costa, ainda falando em latim, para ninguém saber o que estava acontecendo. A antiga língua que os romanos usavam, era assim. E o William Tyndale, meu irmão, ele se levantou, foi pregar contra a igreja romana. Aliás, não foi pregar contra a igreja romana, ele foi pregar o evangelho. Mas pregar o evangelho vai de contra os hereges, e por isso ele pregou contra a igreja romana, porque pregou a palavra. E aí se levantaram contra ele, meu irmão, e não queriam deixar ele traduzir a língua para o inglês, para que todo mundo entendesse, porque se o povo entendesse, o povo ia deixar de ser escravo. E nós vamos ver no decorrer de toda a história, Martinho Lutero, Jerônimo Savonarola, John Hus. Vamos ver também João Wesley e muitos outros homens, reformadores, pré-reformadores, conhecido também alguns como os pais da igreja. Vamos ver os apóstolos de Cristo, o próprio Jesus. Quando ele pregava, os fariseus diziam que Jesus estava pregando contra a religião dele. Quando os apóstolos pregavam, os saduceus diziam que os apóstolos estavam pregando contra a religião deles, contra o sistema político de Roma, e por isso eles foram assassinados. E todas as vezes, irmãos, que a igreja se levantou para pregar o santo evangelho, surgiu dissensões, contendas, discórdias, brigas, mortes, assassinatos, martírios, ou seja, homens e mulheres de Deus sendo mortos pela causa do evangelho. É isso que nós vemos na história.
E agora de repente, irmão, nós começamos a perceber que vai se levantar uma potência política e religiosa para tentar trazer uma paz para o mundo, para tentar unificar as pessoas, para tentar unificar a religião. E eu quero te perguntar uma coisa: já percebeu o que está acontecendo? Não, por quê? Já percebeu? Por exemplo, se eu pregar Números capítulo 18, provando que o dízimo não é mais para o tempo de hoje, pronto, eu vou me tornar um confuseiro. Se eu pregar Mateus capítulo 6 dizendo: não ajunte riqueza na terra, mas ajunte riqueza no céu. Se eu pregar Mateus capítulo 19 dizendo: dificilmente um rico vai entrar no reino do céu. Se eu pregar 1 Timóteo capítulo 6 dizendo que os que querem ser ricos se desviam da verdade, se atormentam a si mesmo com muitas dores. O homem esteja contente com o que tiver para comer, o que cobrir, esteja com isso contente. Se eu pregar Lucas capítulo 12 e disser: vendo o que vocês têm, reparta com os pobres, e você terá um tesouro no céu. Se eu pregar Lucas capítulo 6 e disser: ai de vós ricos. Se eu pregar Tiago capítulo 5 verso 1 e disser: ai de vós ricos, as vossas riquezas estão apodrecidas e vão dar testemunho contra vocês, e a ferrugem delas vai esquentar o fogo que vai queimar a carne de vocês na eternidade. Está em Tiago 5, meu irmão. Se eu pregar isso, vão dizer: você é um confuseiro, você não está comungando com a igreja, você é um agitador. Se eu pregar isso, se você pregar isso, qualquer pastor líder pregar isso, ele vai ser imediatamente logo excluído pelos demais líderes. Só para você ter uma ideia, já tentaram comprar nosso horário na rádio. Ligaram para o dono da rádio: eu quero comprar o horário desse homem aí, eu não gosto da pregação dele não. Um pastor, quero comprar. Quero comprar o horário dele, tira ele daí. Quando eu preguei a mensagem que o dízimo não é obrigatório, um monte de pastor ligou para o dono da rádio: tira esse homem daí, manda ele calar a boca. Como é que nós vamos juntar dinheiro para pagar programa de rádio e as outras coisas? E eu conversei em off com o dono da rádio. Ele veio me repreender, né? E eu falei para ele: meu irmão, tu nasceu num berço evangélico, saiu da igreja decepcionado com essa corja de falso profeta que está aí. Deus deu essa rádio na tua mão, rapaz, para tu deixar o evangelho ser pregado. O dinheiro não é tudo não. Falei para ele. E outra coisa mais, olha a ganância desses homens. E ele falou: é verdade, pensa nos homens gananciosos. Então, meu irmão, não existe, nós não podemos, e nós temos que abrir nossos olhos para entender isso. Nós temos que perceber, irmão, que isso não vai. Olha, isso que nós estamos pregando hoje, essa unificação, essa potência política que vai se levantar, e esse falso profeta vai se levantar, levando o povo aí atrás dele, né, seguindo ele, principalmente a religião, obviamente. O povo que corre atrás de milagres. Você quer ver a igreja cheia? Manda fazer uma placa de uma faixinha de R$15 aí, irmão, bota aí, ó, hoje tem a campanha do fogo da prosperidade. Hoje quem vier vai ficar rico. Bota aí, vai, prega na parede aí, faz uma chamada na rádio, na televisão. Filho, prepara aí lugar para sentar o povo, que não vai caber todo mundo. Prepara, né? Então, se nós, irmãos, presta atenção nisso. Então nós não podemos, irmão, ficar nesse meio termo. Nós temos que nos decidir o que é que nós queremos na igreja. Afinal de contas, o que é que eu quero? O que é que eu estou fazendo aqui? Não, estou aqui porque eu quero ter uma religião. Você está enganado, meu irmão. Não, estou aqui porque eu quero seguir alguma igreja. Meu irmão, você está equivocado. Nós temos que ter um propósito, temos que ter um alvo, um objetivo. E o apóstolo Paulo disse: eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele falava da vida eterna. Paulo tinha um alvo na caminhada dele. Você tem que estar aí, meu irmão, seguindo esse evangelho. Como Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você tem que viver o evangelho, você tem que conhecer o evangelho, e você não tem que estar engolindo tudo que estão dando por aí não, meu irmão. Porque esse sistema de unificação já está em andamento. Já está em andamento. Já está caminhando. O que é que você viu agora? Quem viu? Estados Unidos há mais de 30 anos, se eu não me engano, eu não me lembro bem a data, eu sou ruim para gravar as coisas. Há mais de 30 anos tinha cortado o relacionamento com Cuba. Por quê? Porque Cuba era considerada pelos Estados Unidos como uma nação também que apoiava os terroristas, uma nação terrorista. Aí agora o Papa foi lá, deu um beijinho no cangote do Obama e um beijinho no cangote do Fidel, do presidente de Cuba lá, que eu não sei quem é agora. E aí pronto, os homens estão se unindo de novo. Vamos ficar juntos, todo mundo unido.
Então, meu irmão, estamos marchando, meu irmão, para uma unificação. Está acontecendo aos poucos. Abra os teus olhos, está acontecendo, irmão. Está surgindo. E você percebe que enquanto as nações e a religião caminham para uma unificação, vamos se unir todo mundo, vamos todo mundo. O que eu recebo de ligação de gente, pastor, as igrejas são muito desunidas, e realmente são mesmo, porque não estão mais pregando o evangelho, e não tem diferença, a luz não se une com as trevas, filho. Eu mesmo não vou me juntar com falso profeta de jeito nenhum. Pode me chamar do que quiser, eu tenho convicção do que Deus tem mostrado, eu tenho convicção da palavra que tenho que seguir, e tenho convicção da mensagem que eu tenho que pregar. Eu não estou aqui para juntar número não, meu irmão. Estou aqui para apacentar um povo, para entregar ele para Jesus, porque em Hebreus 13 diz que eu vou prestar conta da vida de vocês. Em Hebreus 13, aleluia, glória a Deus. Hebreus 13 diz que eu, como pastor, vou dar conta da vida de vocês. Eu costumo dizer para os pastores: olha, filho, cada vez que você sobe no altar, pega no microfone para pegar a palavra de Deus, você está sendo julgado por Deus. Você vai dar conta de cada mensagem que você ministrou para as pessoas. Vai dar conta. Então não estamos aqui para juntar. Nós temos que abrir nossos olhos, irmão. Porque olha, vai acontecer, vai vir um tempo difícil para a igreja. Não vá pensar, irmão, que nós vamos ser, que até que Cristo venha buscar a igreja, nós vamos viver em lua, aí, deitado num ar-condicionado. Oh, que bom, Jesus. Não vá pensar que vai ser assim não, irmão. Pode ter certeza, meu irmão, que vai chegar um tempo difícil para nós. E esse tempo nós estamos caminhando para ele. Aqueles que já estão vivendo de fato o verdadeiro evangelho e pregando ele, já estão sofrendo as consequências disso. E ele diz aqui, irmão, o diabo está por trás de tudo isso, como nós vimos, porque ele deu o poder para a besta e esse sistema caído, corrompido, que tem enganado as pessoas. E ele está por trás disso. Você acha que o diabo quer o bem de alguém? Quando o diabo chegou para Eva lá: oh, Evinha bonitinha, fofinha, como você é linda, Eva. Você já viu aquela árvore ali? Ai, Deus falou que não pode. Não pode, filha, pode, não tem problema não, vai lá, come só um bocadinho, vai, não tem nada não. Não é do jeito que Deus falou não, é mais ou menos assim, mas não é bem do jeito que Deus falou. A Eva falou: é mesmo, né? Foi lá, comeu. É assim que muitos de nós temos feito. Tem preferido dar ouvido à voz do diabo. O diabo tem: não é bem assim não, não é bem assim não. O que é isso, meu irmão? O que Deus falou é, como costuma dizer o pastor Paulo Júnior, é uma verdade absoluta, é uma verdade total, uma verdade completa. Deus não tem meias verdades. O evangelho é uma verdade absoluta, não é uma verdade relativa. Não é o que eu acho, o que tu acha. Não, pastor, eu penso assim. Ah, pastor, eu penso assado. Nós estamos todo mundo errado se nós for viver o evangelho pelo que nós pensamos. Nós temos que entender o evangelho pelo que ele fala, pelo que ele ensina. Já pensou, o professor está te ensinando aí a raiz quadrada de 1352, aí, não, professor, eu entendo assim. Não, filha, mas não é do jeito que você está entendendo, é do jeito que eu estou lhe mostrando aqui. Tem uma fórmula, tem um meio pelo qual nós vamos chegar a essa raiz. Então, filho, o evangelho é assim, não é como eu entendo. Tem uma doutrina, tem uma mensagem, e por conta desses entendimentos errôneos, dessas interpretações erradas, é o que está aí, o que nós estamos vendo, esse cenário caído. Então, filho, então nós chegamos aqui o quê? Chegamos à unificação da política, da religião. E outra coisa, o que acontece? Enquanto o sistema está trabalhando para que haja a unificação e a paz, esse sistema político se levante, o anticristo, e o falso profeta também surja no cenário. Enquanto está acontecendo hoje, a gente está caminhando para isso, a gente percebe isso claramente, embora de uma forma sutil, mas a gente percebe. Enquanto isso, o mundo vai mergulhando numa crise financeira, moral, política, e uma crise na sua totalidade. Por exemplo, crise familiar, crise moral e social. Prostitutas agora, não que eu tenha nada com prostituta, vamos pregar prostituta, ganhar elas para Jesus, em nome de Cristo. Mas você, meu irmão, levar ao cenário, aliás, levar ao plenário a aprovação para assinar a carteira de uma prostituta como se fosse uma profissão,
Imagina quantas meninas de 12 anos vão começar a se prostituir só para assinar carteira depois. Hã? Casamento homossexual, crise moral isso, irmão. Aceitação, crise moral, crise familiar. Em 2010 foi feito o último censo sobre divórcio. O divórcio, irmão, aqui no Brasil, ele duplicou. Os casais que mais tem casais se separam até o primeiro ano de casamento. Depois do primeiro ano de casamento, muitos se separam. A maioria com 10 anos de casamento acabam se separando. Alguns com 28 anos de casamento. A faixa etária de quem mais se separa está entre 40 e poucos anos a 50 e poucos anos. Quem mais se divorcia, aliás. Agora não existe mais burocracia para se fazer um divórcio. Eles sancionaram algumas leis. Antes precisava de quê? O casal separar, ficar morando em casas separadas. Precisava de um advogado, um processo judicial. Pronto, vamos agora batalhar pelo divórcio. Durava meses, em alguns casos, até anos. Hoje é diferente. Deus o livre, eu quero divorciar da minha esposa. Pronto, pego ela na mão. Na internet eu pego um formulário, preencho, vou no cartório da primeira esquina que eu encontrar. Eu quero divorciar com ela. Pronto, assino um documento lá. Ok, estão divorciados. É isso assim que está a crise, meu irmão, crise. Enquanto esse sistema político e religioso diabólico vai se levantando, o mundo está mergulhando em crises. A violência, irmão, ela jamais vai diminuir. As mortes, mais que nós oremos, o Cavaleiro Vermelho está operando de uma forma desenfreada e cumprindo o propósito ao qual Deus lhe deu para cumprir. Os homens se mataram, cada vez vai aumentar mais a taxa de homicídios, cada vez vai aumentar mais as gangues. Um vai sair, entra 10, quando um sai, 2 saem, entra 20, e a violência vai aumentando cada vez mais. Uma crise, a crise de violência, uma polícia, uma PM corrupta, não na sua totalidade, obviamente. Eu acredito, embora meu irmão me esforçando muito para isso, não vou mentir para você, me esforçando muito, eu acredito que existam ainda policiais civis e federais e militares ainda honestos. Acredito que há, certo? Mas uma polícia corrupta, onde se pega um bandido correndo com a arma, e eu sei de alguma coisa assim, mais ou menos. Pega o cara, opa, pega, dá tua arma aqui, rapaz, vai-te embora, vagabundo, opa, vai. Pega o revólver na casa de um amigo. Aí que eu peguei de um vagabundo nesse instante aí, ó. Quanto é que eu vou pegar nisso, hein? Vai e vende noutra boca de fumo para outro traficante alugar por R$100 para tirar a vida de outro trabalhador, pai de família. Uma crise. Políticos, me permita dizer, eu não vou dizer corrupto porque é maneiro demais, ladrões. Deputados que ganham estaduais ganham R$27 mil. E ainda falta quórum quando se trata de aprovar uma lei. Ainda não vão trabalhar. Deputados federais que ganham R$37 mil por mês. Um sistema político caído, políticos corruptos, uma crise, meu irmão. Essa crise está na França, essa crise está na Itália, essa crise está no Egito, essa crise está nos Estados Unidos, essa crise está instalada no mundo. Crises. Enquanto a religião caminha para a unificação, enquanto por trás dos bastidores os emissários de Satanás trabalham para levantar a potência do anticristo, da besta, desse grande político, as nações vão afundando em crises. E uma das principais delas, que mais mexe com o povo, a crise financeira mundial. A Europa está em crise. Eu recebi mensagem, ligação de pessoas da Europa. Eles escutam no YouTube e ligam para a gente: pastor, ouvi a pregação, que benção. Pastor, aqui está uma crise terrível. Pessoas que foram para a Europa, o dinheiro mais forte, o euro, mais forte que o dólar, mais firme, mais alicerçado, está em queda, está em crise. Estão aí estudando em todos os meios para contornar a crise na Europa. O dólar, os Estados Unidos está enfiado até o pescoço em dívidas, está ruindo em dívidas, a maior potência do mundo, em dívidas.
O Brasil chegou aqui a crise agora, a gente não estava percebendo. Nós não estávamos percebendo, não, estava todo mundo bem, agora pagando quanto de energia? Para botar gasolina no carro agora, é mais fácil pagar a prestação de um carro do que botar gasolina nele hoje. Antigamente você ia na esquina, na filha, eu vou ali no Chega e Pague, pagar a energia e vou botar uma gasolinazinha no carro. O cara saiu com 2 cédulas, uma cédulazinha de 100 e outra de 50. Aí hoje você vai, filho, eu vou ali botar a gasolina no carro e pagar a energia. Hoje você tem que sair com uma sacola de dinheiro nas costas levando, porque coisa está braba, meu irmão. Então essa crise financeira, irmão, que as nações estão entrando, já atingiu os Estados Unidos, atingiu o Egito, atingiu a zona do euro, atingiu a América do Sul, está atingindo as nações do mundo. E isso aqui, irmão, é um dos principais sinais para nós, porque é nesse momento, exato momento, que ele vai emergir, que esse sistema vai surgir como solucionador de todas as questões e da devastação que o mundo está vivendo. E aí eles vão se reunir, o anticristo vai ganhar confiança do povo através do falso profeta com os milagres. Eles vão se reunir e ele vai trazer a brilhante ideia de unificar a moeda para resolver os problemas. E as nações que não querem, que estão brigando para não querer, vão ceder, porque o diabo está por trás disso, como a gente já viu em Apocalipse 13. E aí o que é que vai surgir? O selo. Olha o que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 15 ao 17, ou mesmo ao 18. E foi concedido que desse espírito à imagem da... Não, perdão. Apocalipse capítulo 13, verso 15, é isso. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta. Ainda vão fazer uma imagem para a besta, para que também a sua imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Preste atenção. Vão fazer uma imagem para a besta. A besta é o anticristo, é o político. E os que não quiserem adorar vão ter que ser assassinados, vão ser pressionados a adorar. Verso 16: e faz, ele obriga, ele leva as pessoas a fazerem isso, com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Amém. Preste atenção numa coisa: o mundo está em crise, o mundo está em caos, a crise está devastando tudo. Agora, o falso profeta já enganou as nações com os milagres, e agora o anticristo chega, unificando a moeda. E ele vai fazer com que as pessoas tanto se dobrem diante da imagem, que ele vai fazer em homenagem a ele, a besta, ao anticristo, e vai, de alguma maneira, essa imagem vai falar, ela vai receber fôlego de vida para falar, e ele vai fazer com que todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, negros, para todas as nações, todos, sejam posto um sinal. E esse sinal ou será colocado na testa ou na mão direita. Olha o detalhe. E uma coisa importante, porque vira e mexe surge novas tecnologias de chips para ser implantado na mão das pessoas. Mas nós não podemos nos confundir jamais, irmão. Esse aqui se refere à movimentação financeira. É isso. Esse chip aqui, esse sinal da besta se refere à movimentação financeira. Ninguém pode comprar nem vender se não tiver o... E todo mundo precisa comprar. Poucos precisam vender, apenas os empreendedores ou autônomos, mas todo mundo tem que comprar. Você quer tomar um sorvete? Tem que comprar. Quer chupar um picolé? Tem que comprar. Quer comer uma pizza? Você tem que comprar. Tudo, a sua feira, tudo, o leite da criança, tudo você tem que comprar. E para comprar só vai poder comprar quem tiver esse sinal. Olha onde ele foi mexer.
Olha onde ele foi tocar, logo aonde? No Mamon. Olha, e enquanto nós estamos entendendo que isso aqui é o selo da besta, é o sinal da besta, é o selo, como o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, como falamos agora quarta e sexta, esse é o selo da besta. E aí, meu irmão, muitos vão receber isso como uma benção, uma benção. Rapaz, olha que bênção, meu irmão, que bênção, que bênção. Não vamos mais ser assaltados, não tem mais perigo de roubar nosso dinheiro, não tem mais perigo de sobrar dinheiro no caixa, não. Se der problema vai ficar lá, eu volto lá e resgato o dinheiro que foi pago a mais, enfim. Todo mundo vai ver isso como uma bênção. Isso vai ser colocado, irmão, de uma forma, sabe? Vai chegar, não, pô, irmão, chegou aqui, olha, para resolver o problema, isso vai estar na televisão. O único meio, irmão, de resolver a crise mundial está aqui, é isso aqui. Resolvemos aqui, uma moeda única, e vai ser de uma forma diferente. Então, meu irmão, nós temos que ficar atentos a isso aqui. E nessa época aqui, pastor, a igreja já vai estar sendo tirada. Eu sei que tem os teólogos da pré-tribulação que acham que a igreja vão ser resgatadas antes da tribulação. Eu sei que tem os teólogos da pós-tribulação que dizem que a igreja vai ser resgatada depois da tribulação. Mas nenhum e nem outro. A igreja vai estar neste tempo aqui. A igreja vai estar aqui. A igreja ainda não foi arrebatada. E por que você diz isso, pastor? Por que eu digo isso? Vamos ver o que está em Apocalipse 14, verso 9 ao 10. Primeiro nós vamos ver aqui um alerta, e daí a gente vai entender aqui algumas coisas. Apocalipse 9, do 10 ao 11. Seguiu o terceiro anjo. O anjo, irmão, é um mensageiro. Não é próprio um anjo que vem com asa voando, é um mensageiro. São pessoas que Deus vai levantar para dar esse aviso. Surgiu um terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento, olha aqui, sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Para bem aí, para poder a gente centralizar a mensagem, para não adiantar mais, para você não ir na frente do que a gente vai falar. Então preste atenção. Qual é o cenário que nós estamos vendo agora? De um lado, as autoridades políticas, as autoridades, os poderes, convocando a população. Todos têm que se recadastrar, todos têm que ir a determinado lugar para colocar aí esse sistema de movimentação financeira. É obrigatório em todos os lugares, não é opcional, todo mundo tem que colocar. As autoridades chamando. Por outro lado, o que nós vimos aqui, Apocalipse 14, do 11 em diante, que nós vimos aqui, por outro lado, um mensageiro pregando, enquanto os homens estão lá: se vocês não adorar a imagem, vocês vão morrer. Se você não colocar o selo, você vai ter que morrer. Tem que colocar, não você é um rebelde, não você está sendo um traidor do sistema, você vai ter que morrer se não colocar. Por outro lado, o mensageiro de Deus dizendo: não coloque, porque se você colocar, você vai perecer no fogo eterno, e a fumaça do teu tormento vai subir para todo sempre. Esse conflito que vai estar acontecendo. De um lado, as autoridades: coloquem, se vocês não adorar a besta, se você não colocar o sinal, vocês vão morrer. Por outro lado, os mensageiros de Deus dizendo: não coloque, se vocês colocar, vocês vão arder no fogo eterno, e a fumaça do tormento de vocês vai subir para todo sempre. Não coloque, não, vocês vão ser atormentados para todo sempre. Não coloque. E aí, meu irmão, as pessoas vão estar em quê? Pessoas vão estar em aperto. Meu Deus, o que é que eu decido? E obviamente que a maioria vai escolher o quê? Colocar o sinal. Por quê? Porque as pessoas só estão preocupadas com aqui e agora. Os empresários, né? Eu fechar minha empresa, vou botar. Os gananciosos, aqueles que buscam riquezas do mundo, eu quero, não alcancei meus objetivos, vou colocar. Enquanto isso, vai ter homens e mulheres de Deus, mensageiros, avisando as pessoas para não colocar. E nessa época a igreja vai estar aqui.
E agora, no verso 12 e o 13 diz: aqui está a prova, porque a igreja vai estar aqui. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amém. Alguns têm entendido esse verso 13 como a segunda chance depois do arrebatamento, e não é, porque no arrebatamento vai acontecer a ressurreição dos mortos. E Apocalipse 20, verso 4 diz: bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Então, se o arrebatamento aconteceu e os mortos já ressuscitaram, como é que eles vão ser mortos agora? Como é que eles vão ser salvos morrendo? Eles vão ter que ressuscitar. Então, se eles ressuscitarem, vão ter que ressuscitar para a segunda ressurreição. E a segunda ressurreição é para quem vai ser condenado. Esse momento aqui, irmão, é muito claro. É para nós. É para nós. Bem-aventurado o irmão que partir antes disso aqui. Eu digo isso, irmão, com a maturidade e o entendimento bíblico. Eu não estou desejando sua morte, não. Eu vou lhe dizer sinceramente, eu prefiro não estar aqui nesse tempo, e Deus sabe disso. Eu não estou falando para você aqui da boca para fora, não. Deus me conhece, conhece meu coração e conhece minhas orações. Eu prefiro partir antes do que estar aqui nessa época, do que estar aqui nesse tempo. Porque, filho, vai ser um tempo de angústia para a igreja. Vai ser um tempo de tribulação enorme para a igreja. Então, meu irmão, aqui está a fé e a paciência dos santos. E aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aí só para tirar uma dúvida, né? Porque tem algumas religiões que se apoiam nesse texto, nesse versículo, né, irmão Francisco? Para dizer que, olha, aqui é para aqueles que guardam os mandamentos, a lei de Moisés, né? Os 10 mandamentos. Tem uns que dizem isso. Então nós temos que guardar o sábado, porque o sábado é o 4º mandamento da lei. E a Bíblia está dizendo que aqui está a paciência dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então nós temos que guardar o sábado, porque guardar os mandamentos de Deus é guardar o decálogo que está em Êxodo capítulo 20. E eu quero lhe dizer, meu irmão, que não é isso. Só para a gente conferir isso aqui, vá lá para 1 João 3 e 21. Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós estamos vendo o tempo de um novo testamento, de uma nova aliança. O sábado não vale mais para nós, irmão. Mas vamos ver isso aqui. 1 João, volta bem pouquinho aí. 1 João 3 e 21 diz assim: quais os mandamentos que ele está dizendo aqui? Vamos olhar para a nova aliança, o que é a visão da nova aliança em relação aos mandamentos de Deus. 1 João 3 e 21 diz: amados, se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Olha aqui, nós guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: qual? Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisso conheceremos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Amém, meu irmão? Então o mandamento de Deus qual é? Amar-nos uns aos outros e a fé em Jesus Cristo. E isso é a visão neotestamentária sobre os mandamentos de Deus. Só mais uma coisa, Romanos 13, verso 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Só para concluir: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. Com efeito, se eu amo um ao outro, não adulterará, não matará, não furtará, não dará falso testemunho, não cobiçará. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor. Então, meu irmão, ele não fala de sábado, ele não fala de dízimo. A visão neotestamentária, a visão veterotestamentária do Antigo Testamento em relação aos mandamentos é uma visão. A visão neotestamentária
é um pouco diferente. Acrescenta-se algumas coisas e tira-se outras coisas. Essa é a visão que nós temos aqui. Então, nesse tempo, nós temos que começar a nos preparar hoje, irmão, com uma vida de oração, com leituras bíblicas, com mais assistência nos cultos para aprendermos mais, para que possamos estar nos preparando para esse dia, que será um dia muito difícil para nós, para a igreja.